Criança de 3 anos morre afogada em Gaspar, no Vale. O menino foi encontrado pela família e bombeiros em uma lagoa que ficava ao lado de casa. No norte do estado, mãe e filha perdem a vida depois que o carro em que elas estavam caiu em um rio. O pai também estava no veículo e conseguiu se salvar. E o governo do estado já se organiza para realizar imunização dos profissionais de educação. Olá, boa noite para você que está com a gente aqui nesse feriado, acompanhando as principais informações do estado de Santa Catarina. A gente começa o SCC News de hoje com um alerta bem importante para os motoristas. Durante todo o dia de muita chuva, hoje, pelo menos aqui na capital, foram registrados 13 acidentes de trânsito só em Florianópolis. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Morgana Fernandes. E a primeira pergunta é o seguinte, Morgana, alguém se feriu nesses acidentes? E aí também a gente precisa saber orientações, né? Por que acontece tanto isso nesses dias de chuva? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Felizmente, ninguém se feriu, apenas danos materiais. Mas o que chama atenção é esse número elevado de acidentes. Foram 13 registrados só hoje aqui em Florianópolis. 3 deles aconteceram no elevado do SIC, que dá acesso à SC 401, no norte da cidade. 4 carros chegaram a rodar na pista, que estava molhado. Em uma outra ocorrência, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Felizmente, então, ninguém se feriu, nessas ocorrências. Mas elas foram registradas pela Guarda Municipal aqui de Florianópolis e por isso eu converso agora com o subcomandante da Guarda, Ricardo Pastrana. Boa noite, Ricardo. Hoje o dia foi bastante chuvoso. Essas ocorrências de trânsito foram registradas devido a essa chuva? Boa noite a todos. Certamente todos esses acidentes foram causados por falha humana. Primeiramente, queria agradecer aos nossos agentes que foram incansáveis no dia de hoje. Desde as primeiras horas do dia, trabalharam o tempo inteiro. Algumas guarnições não conseguiram nem almoçar para que a gente conseguisse atender todos esses acidentes e garantir a mobilidade e também o atendimento de todas essas vítimas nesses acidentes de trânsito. Bom, tem alguma dica para esses motoristas, para evitar esse tipo de derrapagem que pode acontecer, de rodar na pista, nesses dias de chuva? Isso já está sendo uma constante aqui em Florianópolis. Sempre que acontece chuva, começa a chover, começam a acontecer os acidentes aqui na cidade. O condutor tem que entender que sempre quando tem uma condição adversa, principalmente a chuva, ele não pode dirigir da mesma forma que ele dirige seu veículo em pista seca. Tem que diminuir a velocidade, aumentar a distância de segurança e redobrar a atenção. A visibilidade também diminui muito com a chuva. Uma coisa também que nos ajudou muito também aqui em Florianópolis foi quando a Prefeitura Municipal, através do prefeito Jean Loureiro, conseguiu colocar agora à disposição da Guarda Municipal o guincho 24 horas da Prefeitura, que é fundamental para que a gente faça esse resgate o mais rápido possível e garanta a retomada da mobilidade aqui na nossa cidade o mais rápido possível. Obrigada. Fica então um alerta aos motoristas, Bruna, para que redobrem a atenção durante esses dias de chuva. Eu volto contigo nos estúdios. Obrigada, Morgana. Está aí falando para a gente a respeito dessas ocorrências aqui em Florianópolis, principalmente quando chove, mesmo em tempos de pandemia, que o tráfego está menor, em dia de feriado, que o tráfego também é menor, a chuva acaba sendo um complicador, as pessoas aí acabam se acidentando, muitas vezes pelo que disse o próprio chefe aí da Guarda Municipal, a questão de atenção mesmo, E uma velocidade mais tranquila, cuidar com o carro da frente, atenção redobrada. E olha, em Blumenau, no Vale, mais um acidente que reforça essa necessidade de ter todo cuidado quando a gente está dirigindo em dia de chuva. Olha só a imagem que a gente separou. Um caminhão perde a direção na curva, olha só, ele está vindo ali atrás e na pista molhada. Atinge em cheio o carro que estava estacionado e quebra também, inclusive, a vitrine de uma das lojas ali ao lado. Segundo a Guarda Municipal, que atendeu essa ocorrência, disse que o motorista tentou frear, perdeu o controle do veículo e, por sorte, não tinha ninguém ali no carro na hora em que esse acidente aconteceu. Portanto, apenas danos materiais nesse caso, mas poderia, de fato, ter acontecido uma tragédia, A imagem é impressionante, chega a parecer coisa de cinema mesmo, isso que a gente viu aí. Mas com a pista molhada pode acontecer. E também no Vale, gente, agora uma tragédia. Uma criança perdeu a vida hoje à tarde na cidade de Gaspar.
A família sentiu falta do menino Héctor Henrique Tosta, de 3 aninhos, por volta da 1 da tarde. Numa busca em uma lagoa que fica nos fundos da casa, o corpo do menino foi encontrado por familiares próximo das 3h30 da tarde, mais ou menos. Os bombeiros foram acionados, tentaram reanimar a criança, não tiveram sucesso com essa busca. Segundo o relato da família, o menino tinha medo da lagoa, que ficava muito próxima de casa, portanto, uma tragédia realmente em Gaspar, no Vale do Itajaí. Vamos falar agora de uma tragédia que aconteceu em São Bento do Sul, no norte do estado. Mãe e filha morreram depois que o carro em que elas estavam caiu em um rio. Quem conta essa história pra gente é o David Sacramento. David, como que aconteceu esse acidente? Que história horrível, hein? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. O carro no qual estavam mãe e filha era conduzido pelo pai da menina e pelo marido da mulher. Ele acabou perdendo o controle, saiu da pista na BR-280 e caiu dentro do rio em São Bento do Sul. Este acidente aconteceu no início da manhã de hoje, quando viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Quando os agentes chegaram no local, o motorista do carro tinha ferimentos leves, mas já estava fora do rio. Em estado de choque, ele disse aos bombeiros que a esposa e a filha de apenas 11 anos ainda estavam presas dentro do carro, que já estava submerso na água. Segundo os bombeiros, a profundidade do rio é de aproximadamente 6 metros. Os corpos da mulher e da filha só foram encontrados pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros por volta do meio-dia, ainda presos dentro do carro. O motorista do veículo foi encaminhado ao hospital. Ainda não se sabe, Bruno, o motivo que levou a esse carro sair da pista na BR-280 e vir a cair dentro desse rio em São Bento do Sul. Mas uma coisa é certa, um acidente aí muito trágico e que com certeza deixa todos nós muito tristes, não é mesmo? Eu volto contigo aí no estúdio. Sem dúvida, David, sem dúvida nenhuma. Obrigada pelas informações, falando ao vivo aí de Joinville e trazendo os dados aí a respeito desse acidente trágico lá em São Bento do Sul. E olha, mudando de assunto agora, a data do julgamento de Carlos Moisés deve ser definida nessa quinta-feira. Termina hoje o prazo de 48 horas que foi dado pelo presidente do Tribunal de Justiça para que todos os membros do Tribunal Especial se manifestem sobre os documentos do STJ. E esse destaque você vai encontrar lá no scc10.com.br, o portal da notícia em Santa Catarina. Você pode acessar esse QR Code que aparece na tela com o seu celular, a câmera do seu celular com internet, vai te levar diretamente para a coluna do Fernando Machado no scc10.com.br para você ficar atento, porque esse é um dos assuntos decisivos aí da semana aqui no estado de Santa Catarina, com relação à gestão de Carlos Moisés, que está afastado nesse momento e que, portanto, esse prazo terminando, alguma decisão deve ser tomada e divulgada. Acesse lá e fique por dentro dessas informações. E olha, um alerta da Defesa Civil avisa para chances de chuvas ainda mais fortes, com trovoada, rajadas de vento que podem atingir até 40 km por hora. Esse aviso, gente, vale principalmente para as regiões do litoral e Vale do Itajaí. Vamos dar uma olhada nos detalhes no mapa. Para quinta-feira, o tempo continua seco em uma das regiões, a região oeste. Da serra ao litoral, muitas nuvens e abertura de sol, com uma chuva ocasional, tá? Especialmente no litoral. Tempo com chuva na região sul, norte, Vale do Itajaí, devido à umidade que vem do oceano. E continua com chances de geada nas partes mais altas da serra. Para o restante do estado, aquele friozinho durante a manhã, esquenta um pouco à tarde, principalmente no oeste. Vamos dar uma olhada nas temperaturas? Florianópolis, Joinville e Criciúma tem máxima de 26 graus. Blumenau, máxima de 27 na quinta-feira. Lages, mínima de 9 e Chapecó, máxima também de 28 graus, portanto um pouquinho mais quente do que a gente tem visto aí nos últimos dias. O Ministério da Saúde recomenda que as mulheres esperem o fim da pandemia para engravidar. Enquanto isso, aquelas que estão passando pela gestação aguardam a vez de receberem as doses contra a Covid-19. Mas aqui no estado só podem ser vacinadas as gestantes que apresentam comorbidades. O jeito é redobrar os cuidados para fugir de todos os riscos de contrair a doença. A Caroline está esperando a chegada da Liz. Ela está com 34 semanas de gestação e os cuidados estão redobrados na rotina da família. Então, tenho trabalhado home office, temos tentado manter os máximos de cuidado, seja na higienização, no uso de máscara, evitamos ao máximo sair de casa. As gestantes não fazem parte de nenhum grupo prioritário.
no Plano Nacional de Imunização. Mas o Ministério da Saúde, por meio de nota técnica, recomenda a aplicação da vacina nas gestantes, puérperas e lactantes, especialmente as que apresentam comorbidades. Devido aos inúmeros casos de Covid-19 em gestantes, este obstetra também recomenda a vacinação para este grupo. Eu sou de opinião que as gestantes deveriam ser vacinadas, deveriam ser incluídas no plano de vacinação. E numa situação ideal de disponibilidade de vacinas, acredito que elas deveriam ser oferecidas para todas as gestantes. Em nota, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina diz que segue as recomendações do Ministério da Saúde, mas não há nenhuma recomendação aqui no estado para vacinar todas as gestantes. E reitera que as grávidas com comorbidades podem ser vacinadas. As demais devem aguardar a sua faixa etária para receberem as doses. Além disso, o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde fez um apelo às mulheres para que não engravidem durante a pandemia. É óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42, 43 anos, mas para uma mulher jovem que pode escolher um pouco ali o seu momento de gravidez, o mais indicado agora é você esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma. Isso porque o risco de complicações durante a gravidez é grande caso as gestantes sejam infectadas pelo novo coronavírus. Nós já tivemos mais de 200 mortes de gestantes no país, né? Muitas vezes o agravamento do quadro da Covid durante a gestação pode fazer com que a gente tenha que interromper a gestação precocemente. Toda a família da Caroline está atenta a todos os cuidados necessários para proteger ela e a Liz. No final da gestação, ela vai receber o apoio da mãe, que mora em São Paulo e já vem de lá vacinada. Então, a minha mãe de São Paulo, ela vai vir para cá no mês que vem para nos ajudar, né, nos auxiliar. E ela já vai vir vacinada também, o que é muito bom. Todo cuidado é pouco, né? Uma paradinha para o intervalo e na volta a gente vai ver que um dos setores que mais cresceram durante a pandemia foram os serviços para os pets. Eu volto já. De volta com o SCC News e muita informação para você. Vamos falar agora de vacina para os professores. O governo do estado já está se organizando para realizar a imunização dos profissionais de educação. Mesmo com a volta às aulas sendo híbrida, com turmas presenciais e também online, esse assunto ainda gera bastante debate. O que os professores mais esperam nesse momento é da vacinação. A vacinação para os profissionais da educação ainda não tem data, mas já tem um plano. No papel, tudo está esquematizado. Os primeiros a receberem a vacina serão aqueles que estão nas aulas presenciais, seguindo uma ordem de prioridades com os profissionais que estão mais expostos ao contágio pela Covid-19. Por isso, começa pela educação infantil e especial. Na sequência, os profissionais que atuam remotamente, começando pelos grupos de risco, e depois segue a mesma ordem da primeira etapa. Não é somente o professor que será vacinado, o administrativo, serviços gerais, merendeira, todo o complexo da unidade escolar será vacinado e terá direito à vacinação. O primeiro grupo, digamos assim, prioritário, que é o ensino infantil, por segundo, a educação especial, porque são efetivamente profissionais que têm um contato físico, pegam no colo o aluno, tem um contato mais próximo, efetivamente, e também sem barreira sanitária, porque de 0 a 3 anos não é obrigatória a utilização de máscara. Um comitê de instituições ligadas à educação, juntamente com a Vigilância Epidemiológica, elaborou um formulário para a coleta de dados de todos os profissionais de educação de escolas públicas e privadas, para organizar as etapas e levantar a quantidade de vacinas necessárias. As secretarias municipais de educação devem contribuir no levantamento de informações. Essa organização que a Secretaria de Estado da Educação está fazendo é muito louvável, porque quando a hora chegar, nós vamos conseguir fazer a vacinação com uma maior velocidade. Com os dados, os 295 municípios poderão colocar em prática a vacinação, tão logo as vacinas para os profissionais de educação cheguem ao estado. A ideia é ter as informações até o fim do mês de abril, para apresentar os números ao Ministério da Saúde e, na sequência, começar a vacinação.
A nossa solicitação ao Ministério da Saúde já foi feita, a nossa perspectiva é em relação ao número de vacinas que estão chegando, que na primeira quinzena de maio nós consigamos iniciar o plano de vacinação da educação catarinense. Mas é perspectiva, porque não estamos de posse das vacinas, não as temos ainda, mas nós estamos confiantes que chegaremos nesse ponto na primeira quinzena de maio. Enquanto isso não acontece, o secretário de Educação de Florianópolis ressalta que a falta da vacina não pode impedir que as aulas continuem. É uma segurança a mais. No entanto, a não vacinação, na meu juízo de valor, não significa que eu não devo voltar às aulas presenciais. A aula online foi importante, continuará sendo importante como algo no sentido de que uma parte do ensino será presencial e outra parte à distância, mas nós não podemos negar o direito constitucional das crianças e das famílias terem acesso com segurança às escolas. Em Criciúma, no sul do estado, cerca de 400 pessoas se negaram a tomar a vacina contra a Covid-19. Dentre elas estão 14 servidores públicos municipais. Segundo o secretário da Saúde do município, o servidor que não rever a posição pode ser demitido do cargo. E as outras pessoas que decidiram por não tomarem a vacina tiveram que assinar um termo de responsabilidade. Isso aconteceu no sul do estado, mas não é o único lugar onde há pessoas se negando a tomar a vacina contra a Covid-19. Hora de atualizar a agenda de vacinação contra o coronavírus da sua cidade. Amanhã, quinta-feira, é o Dia dos Idosos. Com 66 anos, receberem a primeira dose em Imbituba, no sul do estado. Isso é das 4 horas da tarde até as 6 horas da tarde. Agora, indo para o Vale, em Timbó, chegou a vez de receberem a vacina os idosos de 63 anos. Das 8 da manhã até as 9h30, para quem nasceu de janeiro a junho, e das 9h30 às 11 horas da manhã para os nascidos de julho a dezembro. Em Florianópolis, os idosos de 67 e 68 anos devem receber a segunda dose da vacina amanhã, das 9 horas da manhã até as 4 da tarde. Para acessar a agenda de vacinação da sua cidade, aponte a câmera do seu celular com internet para esse QR Code que está aparecendo na tela e ele vai te dar todas as informações que estão lá no portal da Notícia de Santa Catarina, o scc10.com.br. Vamos aproveitar agora, então, para atualizar o cenário da pandemia aqui do estado. Santa Catarina já registra 12.842 mortes por Covid-19 no estado. Esse número, gente, no mês passado, há 30 dias, era de 9.539. Portanto, temos aí um aumento no número de mortes bastante significativo, né? Ao longo das últimas 24 horas, 82 pessoas perderam a vida aqui em Santa Catarina e a ocupação dos leitos de UTI aqui no estado está nesse momento em 94,3%. O número de pessoas que estão em tratamento da doença, ou seja, casos ativos, quem está doente agora, é de 20.263, número que também vem caindo bastante ao longo aí dos últimos meses aqui no estado, ainda bem. E agora um recadinho importante, atenção aos trabalhadores que tiveram o novo auxílio emergencial negado. O prazo para contestar a decisão encerra amanhã, quinta-feira. A reanálise pode ser solicitada pelo site da Dataprev após o cadastramento dos dados na página. Já para os beneficiários do programa Bolsa Família, que também não foram considerados elegíveis para receber o auxílio, o prazo para contestação vai até o dia 1º de maio. Não vai perder esse prazo, que de repente é a sua chance, né? Olha, na contramão dos outros setores, o mercado pet só cresceu durante a pandemia. O amor pelos bichinhos de estimação é o que explica esse crescimento. Olha só. É muita energia correndo atrás de uma bolinha. Além da bolinha, tem também a coleira colorida e o adereço no pescoço. O Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo, chegando a 5% da fatia global de faturamento. Para se ter uma ideia, são 164 bilhões de dólares. Aqui em Santa Catarina, mais da metade dos domicílios tem um cachorrinho em casa. Aqui na capital, esse número chega a 44,3%. E de olho nesse mercado, essa empresa catarinense, por exemplo, cresceu no ano passado 40%. É uma variedade de artigos para cães e gatos para vender no atacado. A gente, no início do ano, quando surgiu a pandemia, ficou um pouco assustado, as lojas também. Mas apesar de todas as dificuldades de matéria-prima, que faltou matéria-prima, muito aumento de preço,
a gente conseguiu vender 40% a mais do que no ano de 2019, no ano de 2020. E o motivo? O aumento no número de adoções dos amiguinhos. Eu acredito pelo aumento de adoção de animais, né? Por causa da pandemia, as crianças, como não tinha escola, não tinha aula presencial, elas ficavam mais em casa, muito apartamento. E no Brasil cresceu no ano de 2020 70% a adoção de cachorros e gatos, né? Então eu acho que devido a isso também aumentou, porque daí todo mundo que compra um cachorrinho já compra uma cama, uma ração, uma roupinha, e aí cresceu também a venda. É o caso da Mariana. Ela e o marido já eram tutores do Jake. Com a pandemia, os passeios diminuíram e ele passou a ficar mais tempo sozinho, sem o contato com outros cães. A solução foi aumentar a família com o simpático Ash. Quando veio a pandemia e eu, principalmente, comecei a trabalhar em casa, rolou uma reaproximação muito legal do Jake, né? E essa percepção de que ele estava muito sozinho. E aí encontramos o Ash, que ele é bem beijoqueiro. Não tem nada melhor, né, do que ter um animalzinho para fazer companhia, para fazer carinho, para nos mimar. E pegar emprestado, vale? O Marcos aproveitou o crescimento do mercado e se tornou cuidador de pets. A procura pelos meus serviços triplicou. Hoje eu já passei com 7 cachorros e tenho mais um ainda para o fim de tarde. Eles são tudo pra gente, né? A gente diz que são nossos filhos porque é como a gente se sente, né? Assim, se eles quiserem o mundo, a gente vai dar o mundo para eles. Eles acabaram virando parte da família de muita gente e muitas pessoas que têm condições de poder gastar um dinheiro a mais com algumas coisas para o seu pet, acaba de fato fazendo isso porque quer criar ali uma situação mais aconchegante para o bichinho em casa ou quer ir passear com uma coleira diferente. Aí quem tem dinheiro para isso acaba investindo realmente e o mercado não para de crescer. E eles, é claro, além dos mimos, ganhando muito amor, o que é mais importante, né? A gente vai ficando por aqui com imagens de Florianópolis, olha só, dessa noite chuvosa de feriado. Cuidado, viu? Se você vai pegar o carro, a moto, vá com cautela para evitar qualquer tipo de acidente. Cuide-se, uma ótima noite para você e até amanhã.